Ele, que era atendente de call center e hoje é empreendedor serial, Pablo Marçal! Mais um Marçal Talks e hoje nós vamos receber o maior investidor anjo do país. Sabe quem é ou não? É ele, meu grande amigo João Kepler. Vem pra cá, João! Tá bem dançando. Valeu, meu irmãozão. Tome o seu lugar. Aí sim. Seja bem-vindo, João Kepler. Que maravilha estar aqui. Com plateia, hein? E com plateia. O Kepler, para quem não sabe, é o maior investidor anjo do Brasil. Inclusive, eu participo junto com ele no maior fundo aí hoje de investimento de startup, que é o Bossa Nova. E qual que é a sensação de você estar no meu talk, sendo que você já esteve ali na primeira plataforma aqui de São Paulo, era pequenininha ali, e a gente fez uma live estrondosa. Qual que é a sensação, cara? A gente que é amigo. Eu te acompanho desde quando você chegou em São Paulo, né? Antes disso, não, mas você chegou em São Paulo. E, na verdade, quem te conheceu primeiro foi meu filho Davi. E um dia o Davi, pai, você precisa conhecer esse cara, você precisa conhecer esse cara. E eu tinha um pouco de preconceito, né? E aí teve um método IP, e ele me mostrou, era online, alguma coisa assim, e ele mostrou, pai, olha esse cara. E na hora você estava fazendo uma dinâmica, negócio do jardim, sei lá o quê, fecha o olho e tal. E aí eu disse, rapaz, isso é mudança de mentalidade, isso aí é profundo. E comecei a ver, e fiquei curioso, aí você falou de um livro, eu fui pesquisar o livro, fui ler o livro, vários códigos, e comecei a te acompanhar e comecei a ver. Então foi o Davi que me apresentou. E logo na sequência o Davi falou para você me chamou online, alguma coisa assim, lá na hora. E depois você me chamou para ir no teu escritório, que era num centro empresarial, não era a plataforma de hoje. Era menos de 500 metros quadrados. Era, exatamente, num andar e tal. E eu fui lá. E eu já fiquei impressionado com a tua postura. Você já tinha postura de milionário, de bilionário. Você já era diferenciado. Mas você tinha um negócio, Pablo, que era querer ajudar as pessoas. Você não estava ali só para ganhar dinheiro, sabe? Não me pareceu isso em nenhum momento. E você sabe que a gente quando conversa, a gente conversa de projetos, né, de negócios. Sempre foi assim. Você nunca falou de ocasião nem de pessoas. Você sempre falou de projetos, de oportunidades. E aquilo conectou comigo na hora. O Kepler, para quem não sabe, todas as vezes que eu lembro dele, eu lembro de um cara tranquilo, mas vem uma palavra por trás, que eu acho que ele é o professor disso hoje no Brasil, que é a palavra equity, no português escreve-se equity. Eu tive numa mentoria com o Carlos Wizard e com o Flávio Augusto, ouvi disso e fiquei uns 5 dias com eles, mas quem eu aprendi mesmo na aula foi com o Kepler. O Kepler é o cara que mais estimula o brasileiro nisso, que mais ensina, mais investe em sonho de empresários que têm startup. Então, eu quero começar fazendo pergunta sobre isso. Aonde você aprendeu sobre equity e o que você pode ensinar para as pessoas que nunca ouviram falar sobre equity? Bom, queria eu que tivesse naquela época treinamentos ou essa palavra sendo popularizada. Antes de falar de equity ou equity, existe uma palavra forte que é Smart Money. Sim. Que é o Smart Money, que foi um dos primeiros livros que eu desenvolvi. Esse livro, para você ter ideia, tem mais de 11 milhões de downloads. Uau. Olha que loucura, né? Um livro com 11 milhões de downloads. Esse, na verdade, é o meu orgulho. As pessoas dizem, você gosta de ser chamado como? Escritor e investidor. É o que eu gosto de ser chamado. Então, o Smart Money, ele trouxe ao mercado aquela sensação de, uau, o que uma startup precisa fazer para captar investimento? O que uma empresa precisa fazer para captar investimento? E uma das coisas que tem que fazer é pensar em equity.
Então, o equity nada mais é do que a mentalidade do empresário por trás do negócio dele. É o quanto vale a sua empresa. Se eu perguntar quanto é que vale a sua empresa, poucos sabem dizer quanto vale a empresa. A maioria acha que a empresa vale o tanto que fatura. Só que fatura. Então, é para pagar boleto, ou para faturar, ou para gerar marketing, vendas. E não é só isso. Toda empresa tem um valor. E esse valor tem um valor no sentido de usar isso para fazer dinheiro, usar isso para ter um poder maior em relação à sua empresa. Então, o equity, na verdade, quando a gente traz essa informação para o mercado, a gente está ajudando o pequeno negócio também. Porque o pequeno negócio pode comprar o grande. Como? Eu preciso de dinheiro? Não, o dinheiro é o que o empresário pensa. O empresário pensa assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço por tal coisa, sempre um não na frente. Quando ele passa a imaginar o equity, ele deixa de ganhar dinheiro, dá uma tacada e compra um Chevette. Ele pega aquele dinheiro, começa a reinvestir no negócio dele e aumenta o valor percebido. Então, com esse valor, 100%, quanto é que você tem da sua empresa? R$1 milhão? Mas esse dinheiro não é líquido. Não estou falando de liquidez, estou falando de valor. Então, eu posso, com R$1 milhão, ter 10% de uma empresa que vale 10 milhões. Então, eu posso ser sócio 10% de uma empresa que vale 10 milhões. Eu posso comprar, eu posso entrar de sócio, eu posso usar esse ativo, digamos assim, que é o equity, para fazer muitas coisas. Então, essa imagem da popularização dessa palavra, não tinha como estudar isso. Eu digo, então, eu vou fazer na prática, vou mostrar como faz e vou ajudar as pessoas. O único cara que falava sobre isso, quando eu comecei, nem falava, ele usava, era o Flávio Augusto. Então, eu e o Flávio, a gente tem uma conexão muito grande, justamente por conta do equity, que é a mesma pegada, a mesma forma de lidar com as coisas. Ele um pouco mais focado em dividendos, focado em ganhos mensais, e eu muito mais focado no valuation futuro, no longo prazo. Valuation, vamos apertando a legenda aí para a galera. Valuation é o quê? Fala para a galera. Valuation é o valor da sua empresa. Se você não sabe calcular quanto vale a sua empresa, tem vários sites gratuitos, tem um que eu posso dar o nome. Pode, eu sei que você tem uma calculadora, pode passar. Uma calculadora gratuita, valuation.sme.com.br. sme.com.br. Valuation, em português. Por que isso? Você pega os dados, lá vai pedir, você vai descobrir o tanto de faturamento, a sua margem de lucro, tá? Coloca lá na régua dele, na fórmula. A fórmula vai trazer para você, seu negócio pode valer entre tanto até tanto. Saber isso vai fazer com que você modifique sua cabeça. Eu posso asseverar, assegurar algo para vocês. Jamais o nosso ecossistema teria se tornado multibilionário se eu não tivesse aprendido isso com esses caras. Jamais. Eu iria aplicar todo o meu esforço de forma errada. O esforço em conectar a geração de valor é o negócio mais absurdo do mundo. Uma cabeça tradicional não tem como atingir essa escala de bilhão, não entra. Isso funcionava no passado, no mundo tradicional, para pouquíssimas pessoas. Hoje é praticamente inviável você conseguir fazer um negócio desse. Então, a geração de valor, ela mudou minha cabeça. Por quê? Quando eu ouvi essas expressões, eu saí de uma mentoria só com bilionários em 2020, em Orlando. Foi ali que nunca mais eu fui o mesmo. O que eu fiz? Eu liguei, foi a minha primeira reação. Liguei para um amigo meu que tinha uma empresa de treinamento e falei, põe o preço da sua empresa que eu quero comprar. Boa. E aí aquilo foi tão interessante que aquilo me deu um gelo na barriga. Eu fiquei no telefone pensando, será que ele vai falar quanto? E ali eu comecei uma onda de comprar empresa. Não vou falar qual. Aqui atrás tem um camarim, que é um trailer meu. E a gente estava ali, ele estava vendo eu jantando, que eu tenho que jantar com ele. Foi o que eu falei quando eu saí do camarim. Ele já desceu do carro falando, eu quero comprar essa empresa sua. As conversas ali atrás é essa. Eu quero comprar essa empresa. Sabe o que aconteceu? Passou 15 segundos, eu perguntei uma coisa para ele e falei, eu quero comprar essa sua. Ou seja, não é comprar de trocar as empresas, é dos dois participarem, um no negócio do outro. Por quê? Porque vê futuro no negócio. É porque ele, dentro do meu negócio, vai levar do ponto A para o ponto B. Eu, dentro do negócio dele, posso levar para o ponto A para o ponto B. Então, isso assim, valor, menos entende? de um minuto, um pedindo para entrar na empresa do outro. Primeiro foi ele. Ele não, falou... o Marco Paulo ainda disse assim, não, mas lá na frente, né? Eu falei, não, por quê? Porque o valuation hoje é um, lá na frente vai ser outro, então precisa entrar agora. Ele, como é amigo, para amigo tem isso, tá? O network é bom por causa disso. Ele dá muita consultoria gratuita para nós. E o que ele precisa também, a gente não cobra, não tem uma cobrança. Quantas você me deu também? Sim. Quantas então vezes? A gente se ajuda mutuamente.
Só que aí, na hora que terminou o jantar, ele vira e fala, me coloca nesse negócio, eu quero entrar, eu quero comprar uma parte. O Marcos Paulo Veaco, que aprendeu também com o Kepler, falou, vamos esperar mais um pouco. Por que esperar mais um pouco? Porque aquilo que vale 100 milhões, 200 milhões, espera mais um pouquinho, vale 700. Eu demorei a entrar no negócio dele. Quando eu determinei que eu entraria numa data, estava 240 milhões. Quando eu bati o pé e falei, agora eu vou entrar, Kepler. O Kepler, então. Tem uma rodada de negócio registrada, fulano entrou, não sei o quê, é 700 milhões agora. Vocês não brincam com esse assunto é violentíssimo. Fala todo mundo assim, ó, equity. Esse assunto é violento. E acredite, isso é para você. Isso não é só para o cara grande. Pode receber, isso é para você. Você fizer isso, você está na dianteira de muita gente que não pensa sobre isso. E quando você pensar sobre isso, sua mentalidade vai mudar. E se você mudar sua mentalidade, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você tem um poder na mão, que é o valor do seu negócio. Ah, João, mas minha empresa é pequena, é uma farmácia. Qual o problema? Ela é pequena na sua cabeça, não é pequena. Ah, João, não tenho dinheiro. Você não tem um bom plano, irmão. Se você tiver um bom plano, você vai conseguir dinheiro, alguém para investir com você, pô. É isso. Muito bom. Kepler, teve alguma vez que você pensou em desistir? Desistir do quê? Nessa caminhada aí do empreendedorismo, às vezes. vezes golpe, alguém te deu um tombo, um negócio quebrou. Pablo, você foi um dos caras que me ensinou a não ficar remoendo o passado. Quando o cara te engana ou acontece alguma coisa, a gente tem a mania de dizer a culpa é de não sei quem, porque eu não consegui isso porque meu tio não me deu, ou porque não sei o quê, porque eu não tenho herança, qualquer coisa. Sempre é o outro, nunca é a gente. Então, você é um dos caras que me ajudou nessa virada. Diz assim, cara, o problema sou eu, a responsabilidade é minha. Então, hoje, eu não me arrependo de nada do que eu não fiz. Do que eu fiz, na verdade. Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu deveria ter feito muito mais coisa. Fala aí que você tinha que ter feito e acabou não fazendo. Tem vários negócios que eu não entrei por falta... O negócio explodiu. Um caso que todo mundo conhece, que assim, muita gente conhece, que eu gosto de falar, é o do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, em 2013, me pediu investimento. E eu disse não. Ei, investe em mim. Em 2013, como é que eu investi? Mas o que você quer precisar? Não, eu preciso de dinheiro. Para quê? Para pagar a agiota. Aí como é que eu ia? O que você faz? Eu conto piada. Eu digo, eu não conhecia. Ele não era ninguém. Não era assim, estava começando na vida. Se for lá em Teresina. E eu não investi nele. E o cara explodiu. Sabe o que ele falou para mim? Você vai se arrepender. Você vai ver o que vai acontecer. Aí em 2018, alguém me mandou uma foto que ele tirou. Alguém mandou uma foto e disse assim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não. Esse cara aqui. Ele na porta do avião dele, assim, perdeu o Playboy, @João Kepler. Essa é brava. Aí depois a gente virou sócio na Non-Stop, né? Depois a gente entrou, tá junto, paguei um valuation muito mais caro. Entendeu o que é valuation? Se eu tivesse entrado naquela época, o valuation era pequeno, o valor dele. Depois eu tive que pagar um valor muito maior. No preço da pessoa ali, na carreira, às vezes se ele arrumasse 50 mil, era 50% do negócio. O cara está começando. Agora pergunta quanto que é 50% hoje de um cara que tudo que põe a mão vira ouro. Esse é o problema. Então, mas só que ele não sabia pedir, né? Ele não sabia chamar a minha atenção. Porque o problema do empreendedor não é que, não é que falta dinheiro. Você não sabe nem falar do seu negócio. E falar do seu negócio não é que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Falar do seu negócio é qual o problema que você resolve. Sabe o problema tal? Resolva assim, que tal? Vem falar comigo. Vamos junto nessa. Tem que ter humildade. Muito bom. Conta para nós, essa aqui é muito boa. Conta para nós uma empresa que você pôs assim, pouco dinheiro e tirou milhões. Olha, eu tenho 110 vezes eu vendi empresa. 110 vezes? 110 vezes houve o exit. Então tem números, esses números são públicos. Se você puder, toda palavra que você falar, principalmente em inglês ou desse contexto, se você puder... saída. Isso. É assim, 110 vezes eu entrei em 110 oportunidades eu entrei numa empresa com valor pequeno e saí com valor maior. Ou seja, o valor que eu coloquei multiplicou. Não, vocês não estão entendendo. Por que eu falo que ele é o maior investidor do Brasil? Ele está falando que fez mais de 100 saídas de investimento. O que é isso? Ele aportou o dinheiro, ajudou a acelerar a empresa e ele conseguiu vender essas empresas num valor muitas vezes maior do que o que ele colocou. Traz uma, por exemplo, que você colocou uma grana pequena e vendeu por milhões. Nós vendemos uma empresa de roupa usada, chama Repassa, vendemos para a loja Renner. Quando eu entrei, ela valia 1,5 milhão. Saímos mais de 100 milhões. Você entende o que é equity ou não?
Vamos repetir, que às vezes não saiu. Ó, eu e o Thiago Nigro... 1,5 milhão. E na hora da saída vendeu por mais de 100 milhões. Vendeu para um grande grupo. Ou seja, você calcula o tempo que ele ficou aí. 5 anos. 5 4 anos. e pouco. Ele ficou 4 anos. Aonde que 1 milhão vira 100 milhões em 4 anos? Ou seja, a gestão, a eficiência, pegou aquele negócio, acelerou aquele negócio e dinheiro no caixa. E quando eu conheci, não era nada. Era praticamente um portalzinho bem pequeno. Eu e o Thiago Nigro entramos numa empresa de consolidador de carteira de investimento. Chama Kinvo. E era pequena. E aí o Thiago, com a audiência dele, começou a trazer usuários. Depois 3 anos depois, vendemos para o BTG. Uau! Por muito mais do que a gente entrou. Então, assim, tem vários casos iguais a esse que eu podia narrar aqui para você, mas esse caso do Thiago Nigro foi bem emblemático para a gente, porque deu uma grande comunicação e divulgação disso que aconteceu. Mas tem muitos casos. E me conta um caso, assim, não precisa falar o nome da empresa e nem da pessoa, mas que foi frustrante. Tem uma investidora lá nos Estados Unidos, no Palo Alto, lá na Califórnia, que chama Mant. Já ouviu falar nela? Mant? Mant. Eu tomei um café da manhã com ela, o Marcos Paulo e o Christian Barbosa. Uhum. Ela investiu no começo do Facebook, do Snapchat. Ela saiu antes? Ela é braba. Ela saiu? Saiu e não para de pôr dinheiro. Ela sozinha deve ter algo em torno de 2 bilhões de dólares. Em equity? Não, ela sacou esse dinheiro e reinvestiu. Não, então ela tem equity. Não, em equity é 30, 40. Não, então ela reinvestiu 2 bilhões. Isso, ela reinvestiu esses 2 bilhões. Sim. Ela sacou isso e colocou, agora a gente não sabe medir hoje. Eu não sei, eu não perguntei isso. Então, mas eu te falo isso, por que eu falo isso? Porque o dinheiro que a gente recebeu dessas empresas que a gente vendeu, a gente reinvestiu também. É claro. Para ele multiplicar. Porque o empresário tradicional, o que é que ele faz? Já saca e já compra um Chevette. Hilux ou Land Rover. Aí vai fazer uma viagem. Chácara. Compra uma chácara. Depois é fazenda. Exato. Então, o que acontece? Ele perde a oportunidade de investir no próximo negócio que vai fazer muito mais dinheiro para ele. Então, quando as pessoas me falam assim, como é que você tem sorte? Não, cara, eu só reinvisto. Eu só reinvisto e as oportunidades aparecem. E a gente tomou uma decisão, Pablo, lá atrás, eu já vou te contar essa história, a gente tomou uma decisão de investir em negócio no começo. Tem empresário, tem bilionário que é bilionário por uma empresa. Faz IPO, fica uma empresa. Eu decidi criar um ecossistema. Eu decidi criar vários negócios pequenos. Esses negócios pequenos que as pessoas lá atrás, em 2015, diziam assim, é loucura. Para que você está perdendo tempo com esse negócio pequeno? Eu digo, não, esse negócio pequeno vão ficar grande. Hoje, eu bato no peito e digo, eles estavam errados e eu estava certo. Mas mais do que isso, o que foi que a gente fez? A gente ajudou o mercado, ajudou o desenvolvimento econômico do país, porque foi mais sonho, mais renda, mais trabalho, mais desenvolvimento econômico, pô. A gente ajudou o pequeno negócio. E o pequeno, sabe o que acontece quando ele cresce? Ele fica grato, Pablo. Ele fica grato, porque você ajudou quando ele mais precisa. E era pouco dinheiro, às vezes 100, 200, 300, 400 mil. Ao invés de pegar 10 milhões e dar para uma empresa, peguei 10 milhões e dei para 20, para 4, para 30. E às vezes, muito bom. Essa é uma decisão. Sim. Uma decisão. Então, o que a moça lá, a Mante, fez foi exatamente isso. Ela reinvestiu e o equity dela é bem maior. Não, e ela é braba. A senhorinha que você olha e fala assim, não tem nada na vida. E é uma das maiores investidoras do Vale do Silício. E ela estava me contando que eu fiquei indo atrás dos fracassos. Né? Eu falo, o que foi o pior investimento que você já fez? Ela me contou. Eu vou contar depois que você me falar o seu. Tá. Qual foi o pior? Que você colocou grana, que seja pouco ou muito, mas o cara falou uma coisa, você entrou no storytelling dele, ele foi lá e destruiu tudo, inclusive o seu dinheiro. Não precisa falar. Não, eu vou falar. Tem vários. Eu nem... Veja bem. Tem essa parte também, então tem coisa dando errado. Tem a parte ruim, tá? Tem a parte ruim, mas a parte ruim não é tão ruim assim. Vou te explicar. 50% das empresas morrem com 2, 3 anos, as pequenas empresas no Brasil. Isso é IBGE, Sebrae. Nossa, só morreu 7%. Uau. Ou seja, a gente cuida das empresas. Mas parte do nosso prejuízo, uma delas, tem alguns casos, mas uma delas foi uma empresa que pegou o dinheiro, era um negócio sensacional de aluguel era, ao invés de você ficar no hotel a diária, você ficava pelas horas. Você me falou. Pois é. E esse rapaz pegou o dinheiro e fez outra coisa. E não tocou o projeto. Eu lembro de você me contar que estava pondo grana nesse. E aí nós perdemos o dinheiro e não foi pouco. Então, e o negócio acabou. O negócio acabou. Então, o que daqui a tudo você tem que tirar uma lição, né, Pablo? Então, eu tirei a lição de assim, nunca mais eu vou dar dinheiro de uma vez só.
eu vou dar dinheiro Por estágio. Por momento. Vou ajudar o cara no momento que ele está precisando. E não dar o dinheiro de uma vez só. E aí, aprendemos e conseguimos corrigir. Outra vez, o empreendedor virou palestrante. E largou a empresa. Não, ganhava mais dinheiro dando palestra do que a empresa. Paciência. Então, assim, também corrigimos. Assim, a gente tem que entender que nós somos os líderes da empresa. Mas a empresa tem que ser maior que o líder. A empresa tem que ser maior que o líder, porque quando você for fazer equity, vender, o cara vai dizer, sem ele não roda. Por isso que eu deixei de ser CEO da empresa. Porque eu, como CEO da empresa, eu estava sendo a cara da empresa. Isso é ruim para o projeto futuro, entende? Então, para o bem da empresa, você tem que desapegar. Corta para essa câmera aqui, que eu tenho que dar um recado junto com o Kepler para todos os 21 milhões de empreendedores do Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o presidente da República que atrapalha seu negócio como você imagina. Não são os funcionários. Mas a pessoa que mais atrapalha uma empresa é o próprio dono. Se você, como dono, não tem visão, você vai ser uma pessoa que vai atrapalhar o negócio com picuinha. E uma das coisas que estão sendo faladas aqui, que às vezes você não entendeu, é que esse cara virou CVO do grupo dele, eu virei CVO do meu grupo, e depois que fizemos isso, nós vivemos mais em paz, mais desfrute, e as empresas crescem muito mais. Bingo! Exato. Ou seja, você já é dono, se contenta com isso. Agora... É dono e era CEO, né? Sim. Você largou o cargo. Você larga esse cargo, treina alguém que é mais capaz que você, que gosta de bucha mais do que você, exato. E você precisa de experiência. Kepler estava me chamando agora para ir num evento em Nova York. Agora, antes de entrar no palco, ele falou, e essa data você tem? Vamos comigo nesse evento em Nova York. E eu fiquei pensando, vou ter que largar isso, esse evento faz mais sentido. O que acontece? Quando você é CEO, você não pode ficar aí e não ter experiência em lugar nenhum. Você não pode sentar em lugar nenhum para aprender, você tem que ficar lá se matando. E às vezes você fica olhando trem de folha de ponto, que é picuinha, que não vai fazer você enriquecer, vai fazer você passar raiva e querer encher o saco dos outros. Exato. Fica olhando conversinha. Mas se você é um CVO, o que você vai fazer? Todo ano, nessa data, ele acabou de me falar, tem esse evento em Nova York, eu estou lá batendo, eu estou lá sempre nesse evento, bora comigo? Ou seja, se fosse o CEO, não estava nem convidando e nem podendo ser convidado. É difícil o CEO largar uma companhia para fazer isso. Porque o CEO está no operacional. E muitas vezes o empresário não sai do operacional. Ele acha que esse negócio anda com ele. Claro que tem a fase, né, Não, Kepler? tem a fase. Depois você tem que subir para o tático e para o estratégico. Só que muitas vezes, aí vem a fase. Você não pode ir direto para o estratégico e deixar o operacional, senão a empresa para. Não pode, porque nem é igual largar um bebê sem mamadeira. Exatamente. Então, agora, a história de você sair de CEO para CVO, Visionary Officer, CVO é visão do negócio. Então, para você ir para a visão, você vai para o estratégico. Então, alguém está fazendo o operacional, o tático, e você está no estratégico. No conselho, está dando direcionamento para a empresa, e o direcionamento é muito importante. E o time está tocando o negócio. E a gente tem mais tempo para trazer mais divisas e mais equity para a empresa. Kepler, você que me conhece aí, a gente tem uma proximidade muito boa, amizade muito boa. Quando você viu aquela enxurrada de memes que fizeram comigo no começo do ano, o que você pensou no seu coração? Na hora eu pensei, cara, ele planejou. Você é muito estratégico, né? Você é eu converso muito com algumas pessoas do mercado. Eu não tô no mundo digital, você sabe disso. Eu não tenho uma presença digital muito efetiva. Eu só estou no digital apenas mostrando muito do meu trabalho, que é investir, né? E escrever livros. Mas você é assim, se não for o mais inteligente, é um dos mais. Então, você realmente, tudo que você faz na vida é planejado, é estruturado, é pensado. Você é um cara que você é muito antifrágil. Muito antifrágil. Então, quando alguém te dá uma porrada, eu digo, lá vem ele vai voltar muito mais forte, muito maior. Né, muito maior. Porque você tem essa veia, né, de antifragilidade muito grande. Então, foi a primeira coisa que eu disse assim, cara, vai fazer uma guinada incrível. Quando você saiu da política, voltou para o teu business, eu digo, uau, que bom, porque o teu business era importante, o teu ecossistema, o equity do teu grupo. Então, putz, era isso que... É porque eu sou dessa área empresarial, então eu queria muito que você voltasse, porque o Brasil precisa de um cara como você, precisa do exemplo
Veja, eu não estou falando só em relação à mentalidade do Pablo, eu estou falando em relação às empresas que ele toca. Em relação a tudo que ele representa como empresário no ecossistema. Então, isso dá exemplo, as pessoas te modelam. Eu estava em Nova York semana passada, uma mulher disse assim para mim, uma moça que estava num treinamento que eu faço lá de empresários, ajudando os empresários brasileiros nos Estados Unidos, ela disse assim, essa semana eu sou aluna do Pablo, eu não sei que treinamento. Ela falou, essa semana o case era você. Aí eu olhei para ela, o case? Eu, como assim? Não, eles estão te modelando lá, eu acho que vocês usam isso, né? Eu falei, caramba, cara, como eu fiquei feliz. Porque você está ensinando as pessoas, o empresário tradicional, a entender como pensa um outro empresário. É a mentoria o pior ano da sua vida. Ela dura um ano inteiro e uma vez por semana a gente modela as melhores mentes que eu conheço. Caramba. Que eu já vi falar. E é até um código que eu passo para todo mundo que está assistindo. Para de modelar só o Kepler. Para de modelar só o Marçal. Modele todo mundo que tem o que você precisa para alcançar seu próximo nível. Isso. É o seu próximo nível, né? Não é ser fã de alguém. O cara que é fã de alguém, ele tem problema. Ele não vai passar aquela pessoa. Você tem que aprender com todos que carregam aquilo que você precisa. Ou seja, sua próxima fase está ali dentro do Kepler, então vamos ter que escavar o Kepler. E aí a gente estava te modelando justamente essa parada de equity, né, do que você faz de melhor. Eu fiquei muito feliz. Sabe o que eu disse a ela? Eu disse, olha, só presta atenção numa coisa. O sucesso é de cada um, e ele é relativo. Não quero o meu sucesso, quero o seu sucesso. Ou seja, você vai procurar qual é o seu próximo nível, e não o meu próximo nível. Porque vai ficar muito difícil para você, porque isso frustra. Às vezes você não consegue chegar onde está o outro. E está tudo bem. Você tem que ver qual é o seu próximo nível para você conquistar aquilo que você precisa, porque às vezes é 1 degrau, 2 degraus. Então você fica querendo ser o outro e é difícil conseguir ser o outro. Então eu vejo muita gente frustrada, desiste por conta disso. E esse negócio de desistência, Pablo, eu acho que é importante te dizer também que eu conheci um rapaz, semana passada, que estudou em Harvard, não sei o quê, e eu percebi que ele estava mudando muito de negócio e de trabalho. Eu perguntei para ele, por que você está mudando tanto de trabalho? Ele falou, não, ninguém nunca me perguntou isso. Eu disse, mas eu estou curioso. Ele falou, não, porque eu torrei o saco e mudei. Eu falei, quem é teu pai? Aí ele falou, um jovem. Aí ele falou, eu digo, entendi. Sabe qual foi a mensagem que ele me passou? Um cara, muitas vezes, quando não tem uma resiliência, ele desiste, ele abandona. Então eu percebo que muitas vezes o cara bem nascido, bem criado, que estuda nas melhores faculdades, a resiliência é baixa. Resiliência é baixa. Qualquer coisa desiste. O Jorge Paulo Lema, ele era aluno de Harvard, ele ia ser expulso. Aí alguém da família foi lá, né, alguém que ajudava na gestão ali da família do Lema, chegou, você sabe a oportunidade de estar jogando fora? Não faz o mínimo sentido o que você está fazendo. Né? Ele acordou, e o que virou o Lema? Pois é. Mais rico da Suíça, algumas vezes mais rico do Brasil, e é um cara que falou, eu tenho a oportunidade de estudar aqui? Tenho. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Ele não estava aproveitando. Aí ele conta essa virada de chave. Aí ele falou, então já que é para fazer bem feito, eu vou fazer network com todo mundo. E começou a fazer network com os maiores da terra. Né? Então estava ali na cozinha de dono de Walmart. E começou a fazer amizade ali com as famílias e cabum, virou um dos maiores investidores da terra. Porque o ambiente, porque a resiliência, porque mesmo ele tendo condições, ele resolveu fazer. Foi isso que eu ensinei para os meus filhos. Eu digo, não é o ambiente, não é o dinheiro que seu pai tem, é o que você conquista. É quanto você é desafiado. E por isso eu desafiei tanto os meus filhos. O Davi casou já? O Davi vai casar no final do ano. Final do ano. O Davi vai casar. Ele está apaixonado, vai casar, e eu estou feliz da vida, eu quero ter um neto. Muito bom. Vai chegar vários. Você tem 3 filhos, né? São 3 filhos. Isso é Theo, 25, Davi 23 e a Maria 19. E a Maria? A Maria você não quer que casa, né? A Maria tem tempo ainda. O que é a principal coisa que você aprendeu com seus filhos? Porque a criação dos filhos do Kepler, ele não alisou ninguém. Inclusive tem um livro dele que eu recomendo para vocês, muito bom de leitura, é Se Vira Moleque. Ele pôs os filhos dele para tocar o terror na terra desde pequeno. E hoje, o final da pergunta eu quero que você responda isso aí, que é, como que é ser cobrado hoje pelos seus filhos? Cara, eles me cobram o tempo todo. Primeiro conta essa primeira parte do... Peraí. Eu, Kepler,
não fiz graça para eles, pelo contrário, eu pus para derreter. E hoje, ele estava contando um negócio ali, que eu conheço os 3 filhos dele, eles ficam enchendo o saco dele, eu chamo de bloqueio, que o meu amigo Kepler tem. Mas E ele devo tem... ter mesmo, e devo Não, ter. tem mesmo. E eu reconheço. Eu estou muito melhor hoje. Hoje eu tenho merecimento. Eu estou muito melhor hoje. Eu não sou perfeito. A gente tem acha no YouTube aí, para ver se eu não estou ficando doido, nós temos um recorde. O vídeo que tem um dos maiores quantidades de comentários na história do YouTube é meu e do Kepler. É o TitiCast, eu acho. Foi, a gente fez um programa, o TitiCast, que era meu podcast, e se eu não estiver ficando doido, tem 70 mil comentários. 70 mil. Estava no meio do lançamento, e aí eu mostrei o Kepler, expliquei o que estava rolando ali. Acha esse vídeo aí para mim, vê se é isso mesmo. E aí eu peguei e falei, Kepler, deixa eu ver seu Instagram. O Kepler não postava nada, não fazia nada. Como é que foi aquele dia ali? Você foi o cara que pegou meu Instagram e disse assim, velho, tá tudo errado aqui. E começa a compartilhar isso que você faz e tal. E começou. Começa a falar isso. Começa Ele, a não, falar. eu não quero, não merecimento. Eu não quero me expor. Eu falei, vai expor agora, me dá seu celular aqui. Aí já começamos a ajustar e ficava cobrando o tiozão. Ô, tiozão, você tem que responder as caixas de pergunta. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É porque assim, eu sempre, como eu sou mais velho do que todos eles, né? Eu sempre fui meio que um mestre, né? O mestre, cara, mas eu nunca quis estar muito nesse meio. Mas meus filhos estão e o mundo é assim, o mundo é digital. E você, poxa, não pode se omitir de ajudar as pessoas ou de contribuir com aquilo que você aprendeu. E o Pablo foi o cara que chegou para mim e disse, velho, começa a compartilhar, começa a ajudar as pessoas, começa a contribuir com isso. E eu fiz. E uma das coisas que ele disse assim, você tem livro, você precisa... então, eu estou no meu 11º livro, né? Uau! Olha lá! E um dos livros... Olha que loucura! O vídeo tem 121 mil visualizações e 70 mil comentários. E o povo estava assistindo e foi enlouquecendo, assim, aí comentando. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto um vídeo com tamanho quantidade de comentários. E depois disso, o que é bacana é que as pessoas começaram a me acompanhar pelo conteúdo. Não é porque é celebridade ou qualquer coisa, é pelo conteúdo, né? Pelo aquilo que eu represento para as pessoas. Então, isso foi muito bacana. E uma das coisas também é a história dos filhos que você falou. Né? Não só pelo investimento, mas, por exemplo, eu nunca dei mesada para os meus meninos, eu tratei de se vira moleque mesmo. Então, eu resolvi compartilhar isso. Não tem receita de bolo de educação. Não tem. O que serve para mim pode não servir para você. Cada caso é um mundo. Não dá para eu exigir que você faça a mesma coisa que eu. Mas eu pensei, cara, o que trava uma pessoa? Esperar o salário. Corrida do rato. Esperar salário, ficar sem dinheiro. Seus filhos nunca foram funcionário? Hã? Seus filhos nunca foram funcionário de alguém? Não, nunca. Olha que louco. Não, nunca. Os filhos dele, ele não fez essa contribuição que todo empresário poderia fazer e faz, né? Não, meu filho, trabalha aqui na minha empresa. Trabalha ali, não, nunca fiz. Nunca liguei para... Aliás, pelo contrário, quando o Davi foi para o Shark Tank, ele foi porque eu não investi nele. Lá atrás, quando tinha 13 anos. Pega aí o vídeo do Davi, no Shark Tank, com 13 anos de idade. Eu acho que vocês não entenderam o que ele falou. Ele já investia em empresa, e o filho dele foi no Shark Tank porque ele não quis investir. Não dei. Por que tem que ser fácil para ele? Não pode ser fácil, tem que ser mais difícil para ele. Porque meu filho tem que ser mais difícil, entendeu? Meus filhos estão querendo crescer no Instagram. Se eu fizer uma marcação, vai ajudar, não vai? Não vou. Eu quero que eles sintam isso. Não é só carregar um sobrenome. É entender como que a máquina funciona. Exato. Eles, a gente quer trabalhar nas empresas. Pode ficar tranquilo, vocês nunca vão sentar em nenhuma cadeira nas empresas. Começa. Vocês vão fazer as de vocês, eu posso ser sócio das coisas que vocês fizerem. Nas nossas, minha e da sua mãe, vocês não vão entrar. Marcelo, mas por que eles vão ficar revoltados? Vão mesmo. Eles vão perceber que com revolta ou sem revolta, eles vão ter que construir isso. E eles ficam tentando até subornar o filmmaker. Eles falam, tem como você me marcar no canto, para o meu pai não ver, pode pôr lá no canto, assim, ó. Eu preciso dos seguidores. Eu falo, vai fazer live, vai gerar conteúdo, isso é problema de vocês. Existe uma grande diferença de ser herdeiro para ser sucessor. Eu preparei sucessores, eu preparei empresários. Na verdade, eu não preparei, eu treinei. Não é só sobre educar, é sobre treinar. Porque se eu tivesse treinado meus filhos para serem empregados, com todo respeito, a CLT ou quem é, mas eles estavam ali esperando o salário chegar no final do mês. Como é que você treina seu filho de 10 anos para esperar o salário no final do mês? Kepler, você leu esse livro aqui, ó, o que você tem a dizer, Os Códigos do Milhão? Você lembra que você me mandou uma mensagem? Eu lembro, foi esse livro aí.
Eu achei muito massa. O que foi a principal... Cara, faz tanto tempo que eu li, mas você destrava, você vai em coisas... Você consegue, através de coisas simples, com situações do dia a dia, do cotidiano, a mostrar que aquilo tem um fundamento. Porque, assim, Pablo, o que eu descobri com você? O que você mais aprendeu com o Pablo? Consciência e inconsciente. Porque quando você não sabe o que está fazendo, você é inconsciente, você não pode ser julgado. Agora, a partir do momento que você é consciente, você tem que ser julgado pelos seus atos. Então, eu era um cara inconsciente, velho. E aí você fez assim, pum, abre o olho para tal coisa, abre o olho para tal coisa. Eu comecei a abrir o olho, eu comecei a ver que aquilo fazia sentido, né? Então, às vezes eu fazia alguma coisa, dava certo, e eu passei a fazer aquela mesma coisa de forma consciente, com intencionalidade, e começou a dar muito mais certo. Então, a minha vida mudou a partir desse método IP, que eu participei virtual através do Davi, meu filho, que foi ele que já era seu fã e vocês já falavam com ele. E foi a partir dali que tudo começou, o nosso relacionamento começou. E quando eu encontrei que vi que você era um empresário, e não só um cara de frase de efeito, porque você estava aplicando na sua vida, nos seus filhos, na sua família, em um monte de coisa, eu digo, cara, esse cara, ele realmente é aquilo que ele está falando. Porque, pessoal, não acredite, tem muito fake na internet. Muita gente. Muito fake. Muita gente. O cara mostra uma coisa, mas tem 500 parcelas daquele veículo. Ou de qualquer coisa. Então, não é que está errado comprar parcelado, mas acontece que as pessoas compram coisas para mostrar para gente que nem gosta dele, pô. Eu estou fazendo o desafio com o Cariani e eu estou assustado com um tanto de gente que está falando exatamente isso aí. Eu achava que era o cara que só enchia o saco da internet, que o Cariani resolveu mostrar algumas empresas. Sim. E aí o negócio foi tão explosivo, que porque ele vai gravar essa semana comigo, ele quer ir em tudo. Eu falei, tudo vai levar muito tempo. Ele quer ir, eu falei, então você prepara, nós temos que ir para outros estados, nós precisamos fazer outras coisas e tal. E aí eu percebi, cara, como que eu, que uso meu canal tão bem, sou assistido por 50 milhões de pessoas, nunca contei o que eu faço. Exato. Não, você sempre imagina. pensou em ajudar as pessoas, mas através do que você faz, você está ensinando. Você ensina muito com seus exemplos. Não, mas é porque eu só ensino, e eu tomei um choque esse tempo agora, por causa do Cariani, Sim. que as pessoas estão Inclusive, vendo já e falando. Dando resultado aí. Está dando resultado. 6 também, né? centímetros Você de viu, barriga, né? Você também. Mas você sabe por quê, né? Por quê? A minha mulher disse, ou você emagrece ou te deixo. Ixi. Aí é o melhor método, pode comprar o método. Kepler, o que você fala para o empresário agora que está perdido, sem dinheiro no caixa? Olha, o que ele tem que fazer? Bom, primeiro, você tem que isolar os problemas, não pode ficar só focado no problema. Eu digo que, como se fosse um tabuleiro de xadrez ou de dama, você tem dois lados, o branco e o preto. Levanta, e às vezes você está encurralado com o jogo, levanta e vai para outra perspectiva. Olhe pelo teu adversário, olhe pela outra perspectiva, que você vai encontrar alguma coisa, alguma saída. Tem que respirar. Agora, veja, não é para deixar para trás o problema, é para você ter tempo de ganhar e de fazer coisas novas. Você tem que focar em como você vai fazer novo dinheiro, nova fonte de receita para pagar o para trás. Então, o cara que está encaracolado, endividado, ele precisa entender que não pode ficar só pensando em pagar a dívida. Ele tem que pensar em como ele vai gerar receita. Ele só gera receita se ele estiver tranquilo, criativo, sabe? E, às vezes, ir numa praia, às vezes, respirar um ar livre, vai te tirar daquele problema momentâneo e você vai ter uma sacada para fazer coisa diferente. Não pode ficar só insistindo lá atrás para resolver o problema. E o empresário que não está endividado e que está tranquilo, esse tem um grande problema, porque ele não tem desafio nenhum. Ele está o quê? Acomodado. E ele vai ser ultrapassado. Por quê? Porque hoje não dá, com essa velocidade da internet, você montou isso aqui em uma semana. É muito rápido, certo? O empresário ele não pode achar que está tudo dominado, porque não está. Então, esse é um grande desafio hoje do empresário que acha que está faturando, só que ele está limitado, ele não sabe o que tem depois daquilo. Então, quando você acha que está tudo dominado, é que é o perigo, porque você não sabe o que tem depois daquilo. Então, o próximo nível que o Pablo falou mais cedo é exatamente você entender que existe um próximo nível para você, empresarial, que você pode sim faturar mais. Como, João? Como é que você faz? Cara, você pode montar uma camada de serviço digital na área de venda, na área de operação. Você pode criar um motor 2 de crescimento. O que é o motor 2? Tem o motor 1, que é o que você faz. Por que não criar um motor 2? Quer um exemplo? Cozinheiro, um chefe de cozinha, um restaurante.
Como é que ele pensa em expandir, Pablo? Ele pensa em expandir montando um outro restaurante para ter mais mesas. Não, cara. Por quê? Por que só essa maneira? Tem 22 formas de expandir um negócio. Não é só franquia, não é só você montar mais um restaurante. Tem várias formas. Por exemplo, por que não, ao invés de montar outro restaurante, você treinar cozinheiros? Treinar pessoas para serem os próximos cozinheiros. Por que não você distribuir esses cozinheiros por vários outros restaurantes? Você vai fazer dinheiro treinando, ensinando a fazer o prato bem feito que você faz. O que eu quero para estar falando é que um negócio tem matéria-prima para fazer 22 negócios. Exato. E as pessoas não sabem disso. O método abrir um novo restaurante significa escalonamento. E você, por exemplo, montar um braço de ensino é escala. Escalar. Você colocar em tecnologia, escala. Existem várias formas, não só de negócio, mas de conteúdo. Por exemplo, você às vezes tem um conteúdo na internet, você pode transformar um conteúdo em 32 peças publicitárias diferentes. Você pode pegar aquele conteúdo e carregar ele para um e-book. Você pode pegar aquele conteúdo e carregar ele para uma sequência de stories. Você pode pegar aquele conteúdo e fazer um carrossel. Você pode pegar o conteúdo e fazer corte. Você não está entendendo. Dá para você fazer um livro com conteúdo. Dá para você fazer inúmeras coisas. Assim como uma peça publicitária pode virar 32, a maior parte dos negócios podem virar 22 modelos de negócio diferentes. Entende ou não? E o empresário, muitas vezes, além da escala, que ele não pensa na escala, e a escala é um fator fundamental para você aumentar o valor percebido do teu negócio, o valuation, e aí ter equity, é que ele fica muito focado em produto. Ah, eu quero ter o melhor brigadeiro do mercado, eu quero ter o melhor produto, porque a qualidade... Cara, o game está na distribuição. O jogo está na distribuição. Quanto melhor a distribuição for, quanto mais acesso você tiver para poder vender o teu produto, é que você muda a chave, é que você vira o jogo. E não só no produto e no serviço que você faz. E a outra coisa também, para o empresário, é que ele fica pensando que vende aquele produto ou aquele serviço. O que você vende? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, eu tenho uma empresa de contabilidade. Não, você não tem uma empresa de contabilidade. Qual é o problema que a sua contabilidade resolve para os seus clientes? Isso, o resultado do que você faz é que vende, e não o que você faz. O que você faz, todo mundo faz. Sacou? Então, essa é a diferença do empresário de hoje em dia. Então, o que eu digo para o empresário? Eu disse, cara, sobe seu nível de consciência, tenha consciência que você não é o melhor. Olha o vídeo do Davi com 13 anos de idade, porque o pai não quis investir no filho. Ele teve que ir no Shark Tank. Sobre o suspensório, é aquela coisa, né? Eu nunca uso sempre o meu normal. Assim, mas espero que o suspensório impressione os tubarões e a galera... Pode pausar. Pode pausar, deixa o Davizão aí. Um abraço pro Davizeira. Deus abençoe você no seu casamento, tá apaixonado. Davi tá com quantos anos hoje? Davi tem 23 anos. 23 anos. Cresceu. 23 anos, e o filho dele estava há 10 anos atrás, lá no Shark Tank, mostrando um produto que ele criou. O que era o produto? Era alguma coisa com... de material de lista escolar. Material de lista Porque escolar. É difícil você ir na escola e dar uma lista e você não tinha no mesmo lugar toda a lista. Ele resolveu inverter isso, ele viu o problema. Ou seja, quando eu falo em problema, Davi já estava dando exemplo. Ele foi para um lugar, ele já pegava a lista antecipada da turma do aluno e já mostrava. A mãe dizia qual era a escola, qual era a turma, aparecia a lista, toda marcada no carrinho já. Era só pagar. Animal, né? E não ter que botar no carrinho, entende? Então ele já tinha essa sacada lá atrás. O Davi sempre foi... Davi chegava no restaurante, ele contava quantas mesas tinha para calcular quanto o cara faturava. Entenderam? Ou seja, ele já tinha uma orientada a negócio, orientada a business. Eu lembrei do meu filho, a gente foi numa loja da Gucci, ele tem 10 anos, o Lorenzo, mais velho. E aí o Lorenzo viu a minha esposa comprando um cinto, sei lá quanto que era o cinto, $3.000. E aí ele calculou e falou assim, papai, é mais caro que um iPhone, não vale. Eu falei, vale, por causa do valor da marca. Aí ele falou, não, o cinto é fino, o produto não vale. Aí a gente saiu da loja, Carol passou em várias, aí a gente tá saindo, começou a escorrer a lágrima do olho dele. Eu falei, por que você tá chorando, mano? A sua mãe, a gente trabalha, a gente paga pesada a vida para poder desfrutar. Você está achando ruim porque sua mãe está ganhando ele. É porque não vale, eu estou olhando, o produto não vale. Aí a gente parou no restaurante,
Peguei um papel, uma caneta, fiz o desenho de 3 copos de café. Falei, quanto custa um café normal? Ele, eu não sei, eu não tomo café, custa R$2. Quanto custa um café ali no lugar arrumadinho, sem marca? R$5. Quanto que custa o café da Starbucks, Lourenço? Ele sabe, esse ele sabe, R$20. E eu falei, por que o café é do mesmo tamanho, feito no mesmo lugar, um vale 2, outro vale 5, outro vale 20, filho? Você acha que vale? Aí ele falou assim, vale porque é Starbucks. Eu falei, vale porque é a marca que a mamãe quer. Pois é. Porque o café é tudo igual. Isso chama geração de valor. Aí o Miguel sentado, a Isabela, tudo assim, né? Entendendo, mas por que meu irmão está chorando? Pessoal, E aí a gente sentado, eu dando aula de geração de valor. isso é treinar o filho. Isso é treinar o filho. Não é chegar e dizer, meu filho, é isso, isso. Não. Deu exemplo, mostrou. Isso Não, é treinamento. desenhei. E aí ele entendeu, ele falou, então quer dizer que os cafés do Starbucks é mais caro? Não, filho. É o outro café que é barato. Esses aqui trabalharam e geraram valor. Aqueles não geraram, quem manda no preço é o mercado. Esses aqui que geraram valor, quem manda no preço é eles. Porque o batente do preço é o valor. Então a pessoa determina até onde ela quer chegar. Você já ouviu falar num tal de estrogonofe de R$5.000? Nem é 5 mil mais, é 7.500. Porque quem manda no preço do estrogonofe não é a Sadia, sou eu. Entende ou não? Ou seja, Dá o você que valor, coloca né? preço. Por isso é que tem... As pessoas dizem assim, poxa, João, você cobra R$1,5 milhão para ser do conselho de uma empresa. Eu cobro mesmo. R$1,5 milhão. Mas Vocês ouviram? R$1,5 milhão para sentar como membro de conselho. Ele já foi meu conselheiro em empresa. Pois é. R$1,5 milhão para Mas ser é membro de um muito, conselho. muito em relação ao quê? É R$1,5 milhão que quem precisa ouvir algumas palavras paga rindo. E depois fala, cara, fica mais um ano, fica mais tempo. Porque tem empresa que vai explodir na vida, só falta um Kepler. Tem empresa que vai explodir na vida, só falta um Pablo. Vocês dois se acham. Não, não, não. Nós temos certeza quem nós somos. Quem se acha é quem vive perdido. É diferente. Exato. Então, assim, se você tiver um negócio e esse negócio não vai para frente, claramente a culpa é sua. Porque tem gente para comprar. Tem necessidade no mercado, certeza absoluta. Não precisa Tem nem me falar muito dinheiro negócio. no mercado. Tem muito dinheiro no Dinheiro mercado. existe. Ah, não tem investimento? Tem, dinheiro existe. Eu conheço muita gente que implora todo dia, arruma mais um negócio para pôr dinheiro. É o Por tempo exemplo. todo, meu WhatsApp está só isso. Onde é que eu invisto? Onde é que eu invisto? É por isso que a gente fica comprando as empresas. Então, assim, Kepler, tem uma caixa secreta aí, senta a mão aí dentro e tira um negócio aí dentro. Ixi, Maria, tem isso, é? É, vai. Não tem um bicho aqui não, né? Tem não. Caramba. Vai saiu o Homem de Ferro. O que foi a operação mais poderosa? Alguma coisa que você fez na sua vida que você falou, eu sou o Homem de Ferro. Foi agora, muitas fases da minha vida eu me senti poderoso, mas recentemente eu me senti muito mais poderoso. Conta pra nós. Logo depois que eu saí da Bossa Nova, quer dizer, não saí, né? Fiquei só como Você era CEO lá. Era CEO, fiquei como CVO. Sim. E agora eu sou CDO. Sabe o que é o CDO? Conta pra nós. Disnecessary. Chief Disnecessary Officer. Boa. Não precisam mais de mim para nada, que bom, né? Então, quando você chega nessa situação de a empresa não precisar de você, é muito bom. Só que eu me senti poderoso porque eu consegui replicar o mesmo modelo que fiz na Bossa Nova numa nova empresa que eu abri, que é a minha família, da família Office. Então, a gente criou uma empresa para investir agora em negócios tradicionais, não só startups. Eu quero entrar, já te falei. Exatamente. Então, eu quero entrar na Love. Cadê a Love que ela passou aqui? Tem uma Love Põe a aqui. Love aí, ó. Não tem Love aqui? Ó, já subiu as ações, só porque eu amo que entrar lá. Eu estou profetizando, eu vou entrar nesse negócio aqui, tá ó, bom? já está prometendo. Me ajudem. Me ajudem. E vai para o IPO e vai comigo. Vamos embora. Bora. Então, quando eu montei uma nova empresa do zero, só de equity, em negócios tradicionais, tem bateria de carro elétrico, tem lá hamburgueria, por exemplo, Careca aqui em Alphaville, sabe a hamburgueria do Careca? Montamos uma primeira loja aqui em Alphaville. Quem conhece o Careca aqui? Pois é, ali, Carequinha. ó, vai no hambúrguer do Careca. É bom, não é? É maravilhoso. Vai no hambúrguer, que cada hambúrguer é equity para o Kepler. Careca é para mim, eu tenho um percentual lá, então toda vez que você come um hambúrguer, pensa se estou dando dinheiro para o João. Gente boa. Então, assim, eu estou montando vários negócios, estou entrando, ajudando outro tipo de empresário que não é mais só o startupeiro. Então, eu me sinto poderoso porque eu consegui fazer muito rápido isso. Então, eu passei a usar toda a minha rede de relacionamento, de negócios que me ofereciam,
Eu digo, cara, vem para cá para dentro, eu montei uma estrutura e vou te ajudar a crescer. Boa. E aí aconteceu. Então, eu estou poderoso porque se eu fiz uma vez, estou fazendo a segunda e vou fazer a terceira e não vou parar por aí. Taca a mão na caixa mais uma vez aí. Vamos tirar mais alguma coisa aí. 1, 2, 3 e saiu. Qual que é o carro que falta pro Kepler, depois de ser um cara bilionário com esse tanto de negócio, esse tanto de equity? Porra, se eu for falar, você vai dizer que eu tenho crença limitante. Como é que você fala? Olha, você já sabe. É isso, é? Você já sabe o que eu vou falar. Você não Você quer o vai Uno, falar, né? você vai me dar uma porrada, eu sei. Meus filhos falam, né? Porque fala que, putz, pai, você não se sente merecedor? Eu digo, sinto, cara, mas só que não é uma coisa que eu tenho muita vontade de ter. Mas para não dizer nada, eu ando com motorista, eu não dirijo, então meu carro é um carro normal, blindado, obviamente. Eu gostaria um carro que é acessível, que é uma BMW i7, aquele sedã grande. Sei. Tem um painel atrás que eu fico pensando, ali dá para trabalhar bacana, que eu fico lá trabalhando, deitado ali atrás. Então, você vê. É uma de executivo, alongado. Um carro de executivo, ou seja, qual é a minha mentalidade? Não é porque o carro é bonito, é porque lá atrás eu vou ter um conforto para trabalhar. Entendeu? Então, eu só não vou falar a mesma coisa. Hoje eu liguei para o Cleison Braga, que traz os carros para mim, e falei para ele, eu quero aquela BMW alongada que dá para ir atrás. Você falou isso? Olha a coincidência. Falei hoje. Eu falei, cara, eu acho que eu já cansei de ficar dirigindo. Pois é. Aí veio na minha cabeça, mas você acabou de comprar uma Ferrari de 6 milhões, você tem que dirigir. Cara, a vida... Você vai dirigir. A vida são ciclos, cara. É isso mesmo. Mas hoje eu pedi para trazer um carro desses Estados Unidos. Pois é, peça 2. Vamos pedir 2. Essa 2 você me dá 1. E qual foi o pior carro que você já teve? Pior carro? Tipo assim, que te matou de raiva. Cara, eu sou um cara, eu sou um self-made man, né? Isso significa dizer que eu nasci do zero, eu não tenho herança. Então, eu já tive zerado. Já quebrei. Não, aquele carro que você falou assim, eu vou jogar uma bomba dentro dele. Aquele carro a Fiat Fiorino, aquelas picapezinhas. Serve? Serve. Eu tive essa. Taca a mão na caixa, pega mais um então. Pega mais um item na caixa. Já prepara as perguntas aí, ó. Aqui, ó, turminha. Pergunta. Coração. Kepler, quem já te magoou na vida assim que você falou, poxa... Que tristeza. Putz. Tem uns 10 aqui, né? Cara. Deixa eu selecionar quem foi menos vagabundo. Cara, em termos do coração, eu sou casado há 30 anos com a Cristiana. 5 anos que eu me relaciono, 35 anos. E se me perguntasse, você casaria de novo? Eu casaria de novo, fazia tudo de novo. Então, eu sou apaixonado pela minha mulher. Eu não tenho nenhum problema do passado, de coração, com mulheres. Não. Mas vamos lá. lá. A pessoa que te magoou, assim. Se você não quiser falar, fala pelo menos caos para nós. Não vou falar nem caos. Sabe por que eu não vou falar caos? Porque você me ensinou isso. Eu não vou ficar remoendo essa porra, não vou falar do passado. Não vou falar. Não vou falar Põe a logo do MedIP. Põe o MedIP aqui. Se eu tiver que lembrar disso, eu vou ficar me lembrando desse negócio, eu não quero. Ó, tem um negócio chamado MedIP, já foi aluno, era isso que eu queria. Era uma declaração de que o ressignificação funciona. Isso. MedIP, você vai entrar em medip.com.br e você vai descobrir quando vai ter uma próxima turma. E lá dentro a gente passa 2 dias e toca o terror na sua cabeça. Viu? Funciona ou não, cara? Funciona. Funciona que não tem nada magoado no coração do cara. Na verdade, não é que não existe, é que eu não quero nem lembrar. Já foi, ressignificou. Antes de chegar aí no como... já, como se diz assim, eu já tenho perdão, já foi embora. Já. Perdão é um negócio absurdo. O problema é sobre ele, não sobre mim. É isso. Então, o perdão é o seguinte, quando você libera o perdão, você não dá crédito para a pessoa, mas você se livra de ser escravo dela. Exatamente. Isso vale a pena, viu? Você liberar o perdão por isso. Kepler, antes das pessoas começarem com como, você faz uma pergunta para mim, começando com como. Como você entende que é melhor o equity do que o dinheiro na conta? Dinheiro na conta é o que conta? Ou seja, porque tem muito empresário que diz assim, não, eu prefiro receber o dinheiro do que ter um equity futuro dessa empresa, porque o dinheiro agora faz um monte de coisa. Sim. Então, como você mudou a sua mentalidade? Assim, como é que você faz para poder pensar em projetos futuros? Ou você faz um mix disso? Eu faço mix, mas eu tenho que te contar minha tentação primeiro. Eu tenho uma tentação, eu tenho 2, que são absurdas. Tentação número 1, excluir todas as redes sociais. Excluir? Eu vou fazer isso ainda. Essa é a tentação número 1. A número 2
é vender tudo e viver de juros a 1% por mês. Que daria muitos milhões por mês, certo? Sim, claro. Só que Ou seja, o dinheiro na conta para você é o que conta. Não, lógico que não. Eu sou do progresso. Eu estou te falando que essa é uma tentação. Por que é uma tentação? Porque eu tenho que ficar fazendo gestão, porque eu tenho que ficar olhando número, porque eu tenho que ficar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para empreender. Claro que o negócio me dá 10, 20, tem negócio que eu tenho 80% de lucro. Não faz sentido eu viver de 1%, eu tenho que pôr dinheiro aí, certo? As duas tentações que eu tenho é porque realmente são tentações. Porque você pega seu valuation inteiro e fala, se eu liquidar isso aqui tudo e pôr no fundo suíço, vou precisar fazer o quê? Só que eu sou um cara do progresso. Então, eu gosto de pegar e investir. A maior parte do meu capital é imobiliário. O segundo maior faixa, de ser equity. Sim, é um equity imobiliário. Eu comecei a viciar nesse negócio de profit também. Então, eu divido um pouco nas empresas que eu invisto. Invisto em muita startup. Inclusive com você. Exato. Tem dinheiro investido aí com vocês. Eu gosto de investir, esperando voltar um dia, e nunca te liguei perguntando nada, que eu confio no que você faz. Eu vejo só os relatórios e bato palma. E não é pouco dinheiro não, viu? Muito bem investido ali na Bossa Nova. E aí, o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu gosto de comprar demais, com assimetria as coisas. Então, 3 coisas que eu vou até lançar um livro, depois você vai... Inclusive, eu quero já pedir para você fazer o prefácio. Opa, será uma honra. Olha aí, mano. Você foi um cara que me incentivou. Eu já estou terminando, 48 teses de investimento. Eu desenvolvi 48 teses de investimento, algumas eu aprendi com esse senhor. E eu gosto demais de dedicar, testar, se ela não passar, não sei se você ouviu lá no trailer. Alguém falou para mim, compra essa ilha que está barata. Aí eu fiz umas perguntas, não passou na minha tese de investimento. Ou seja, pode estar barato o tanto que for. Se não tiver num jeito que eu já tiro renda rápido daquilo, ou se não tiver numa simetria muito boa e eu já linkar com o comprador, eu nem quero saber. Ou seja, uma simetria, inclusive com o teu ecossistema. Sim, tem que entrar no ecossistema. Uma coisa tem que faturar, ajudar a outra e vai, né? Então, assim, eu sou do progresso. Tá. Toda vez que eu fico com essa tentação minha de não investir mais, eu penso, acabei de comprar um prédio de 100 milhões de reais aqui em Alphaville. Está terminando a reforma. Vou levar só empresas minhas de tecnologia para lá. Eu fico doido pelo progresso. Eu gosto demais de falar assim, esse trem estava quebrado, eu ressuscitei. Mas também, quando não dá certo, você fala e fecha. Sem dó. Eu nunca quebrei uma empresa, tá? Hã? Mas já fechei. Eu nunca quebrei uma empresa. Até hoje. E eu acho difícil isso acontecer. Porque minha cabeça é muito simples. Não tem gente, não tem energia. Não falta dinheiro no grupo. Pode ficar pondo dinheiro lá ao infinito. Eu falo, pode fechar essa empresa. Ah, mas e o orgulho? O orgulho é do diabo. Fecha esse trem logo e vamos pro próximo. Gera prosperidade, tchau. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou te dar um exemplo bem claro de equity, só para a gente ir para encerrar e abrir para as perguntas sobre equity, porque vai muito nessa pergunta. Vocês viram que Neymar saiu da Europa e foi para Emirados Árabes, o jogador Neymar. E ele recebeu uma fortuna, muito dinheiro. 25% do patrimônio dele só no atacado. Pois é, mais de bilhão. Só que um outro jogador, no mesmo ritmo, no mesmo nível, não escolheu ir para a Arábia, escolheu ir para Miami, para a Flórida, para os Estados Unidos, que foi o Messi. Só que o Messi foi para o Inter de Miami, que era um time desse tamanho, em troca de equity, de participação do time. E o Neymar foi em troca de dinheiro. Dinheiro na conta é o quê? Conta. Quem ganhou mais dinheiro? Foi o Messi, que pegou um percentualzinho bem pequenininho do Inter de Miami com um valor que o Inter valia pouco? Ou o Neymar, que pegou os bilhões? Hoje, 1 ano e meio depois, eu te falo, o Inter de Miami, que era um timinho, virou um timão. Ou seja, o equity do Messi, gigante. Então, vale muito mais os bilhões hoje do Inter de Miami do que o dinheiro que o Neymar já recebeu. E o dele está linkado à liga inteira. Não, a liga inteira. Você não anda nos Estados Unidos que não vê a camisa rosa do Inter de Miami com o nome Messi. Ou seja, poderoso. Esse é o equity, entendeu? Então, assim, por isso que, às vezes, o empresário ele quer o dinheiro na hora. Prof, você fica ouvindo em inglês? Equity, esse jogo de antecipação do futuro e trabalhar para o futuro, sacar dinheiro do futuro, e o profit, que é lucro, o cara só visa o agora. Tem que ter lucro, tá? Tem que ter os dois. Algumas vezes vai ter só um, que é o equity. É onde você gera valor. E aí eu vou dar um corte para vocês que estão assistindo. Toda geração de valor
se tiver tendo prejuízo, sempre o prejuízo é bem-vindo, porque o prejuízo faz parte da fase inicial. De investimento. Depois o negócio vai explodir. Não pode ficar para sempre o prejuízo. Não pode ficar para sempre no prejuízo ou ficar só romantizando o futuro. Você tem que ter sinais do futuro. Quem está com o microfone, vai direto no como. Cadê a música do direto no como? Vai direto no como. Sem... Como você investiria numa empresa de uma ex-moradora de rua que criou uma solução de capilar para cabelo crespo que reduz o tempo de espelho das mulheres e que investe hoje num filme da sua própria vida? Vamos lá. A tua história, ela realmente é um storytelling para poder ajudar a vender o teu produto, certo? Então, você tem uma história para contar, isso já é um fator positivo, mas só isso não resolve. Então, eu ia entender quanto você estaria preparada para chegar lá na frente. Porque, às vezes, Pablo, e como é seu nome? Ana Teles. Às vezes, Ana, o empreendedor, ele sabe fazer o produto, tem a ideia, tem a criatividade, mas ele é só criativo. Ou seja, ele não consegue transformar o negócio dele. Então, eu quero ver, eu iria ver um próximo passo, assim, o teu produto, o teu canal de distribuição, como você quer chegar lá na frente, e a tua mentalidade, se você é poderosa ao ponto de crescer. Porque se eu entrar hoje, o que eu quero? Só tem valor para mim se você for maior lá na frente para multiplicar. Foi a primeira pergunta que ele fez. Quanto você multiplicou em um tempo? Então, eu olho para 5 anos, quanto você vai valer? Se você for valer o que eu penso, eu invisto. Então, não tem esse negócio de eu não fazer. Eu tenho um negócio assim, tem negócios que eu vejo que eu não tenho condição de chegar lá na frente. E se não tem, por que eu vou investir? Porque seria muito melhor meu dinheiro estar parado, aplicado no banco. Você entendeu que de uma forma análoga a uma semeadura e a colheita, você acabou de contar a história da semente, mostrou que tem uma terra, mas não provou para ele que você sabe adubar, plantar, regar, colher. Aí está o segredo do equity, é mostrar essa parte da aplicação da semente e da colheita. Se você mostrar isso, ele faz a conta e fala, pelos dados da colheita que você já tem, que são seus MVPs, que é mínimo viável de um produto, só de analisar isso ele fala, se eu arrendar mais 10 fazendas com a sua técnica, no futuro teremos tanto. Só que se você mostrar um fator tecnológico que vai aumentar ainda mais, não só de forma escalonada, mas escalável, não, eu consigo com uma fazenda dar resultado de 10. Isso. Aí ele fala, não, peraí, eu tenho que pedir desculpa, toma aqui o dinheiro. Exatamente. Não é por negócio, todo negócio é bom. Eu queria que vocês entendessem isso. Todo negócio é bom, só que alguns são brilhantes. Exato. Todo negócio é bom. Só que a gente está caçando um negócio que é brilhante. Esse brilhante é onde a gente fala, dinheiro, vai lá. É para voltar, hein? É para voltar com tantos a mais. E o grande código que o Pablo falou para você e para todo mundo aqui é o seguinte, é o que ele chama de MVP, mínimo produto viável, para poder traduzir mais fácil, é validação. Validação é quando você testa. Então, é validando o que se aprende. Então, o que você aprendeu com o teste da primeira validação, das primeiras vendas? Qual foi o resultado? A partir daquilo, a gente consegue projetar o futuro. Então, isso é muito importante, muito bom. O MVP. Vai lá, segundo, direto no como. Liguem os microfones. Boa tarde, João. Me chamo Wanderson, sou empresário do setor de logística. Como você vê o desafio de gerar talentos, uma máquina, vamos dizer assim, de gerar talentos dentro do seu meio empresarial, sendo que hoje a dificuldade não é investimento e não em clientes, e sim só em gestão de pessoas de fato, né? Como a gente vê esse desafio nos dias atuais? Olha, posso responder? Um grande líder e um empresário, ele tem que formar novos líderes. Ele só é líder quando ele, na ausência, a empresa funciona da mesma forma. Então, dito isso, é o seguinte, se você não tiver essa mentalidade de transformar os seus colaboradores em líderes do futuro, e como é que você faz isso? Através de planos de sociedade futura, stock option, onde você traz todo mundo para um ambiente onde ele vai ser próspero com você e não lá fora. Porque hoje é muito difícil reter talento. É muito difícil você conseguir talento. E como é que você conquista talento? Equity. Quando você diz assim, eu não posso pagar 100 mil para essa pessoa, para esse executivo aqui, por exemplo, mas você pode pagar 30? Posso.
o que vai completar 70 mil? Equity, participação futura na tua empresa. A cada ano que ele fica, você dá 0,20% da tua companhia. Você cria um plano onde o seu equity tem valor. Viu mais um valor do equity? Todos vocês têm. Então, isso é a primeira coisa. Então, você tem que ser um líder que tem que formar novos líderes, necessariamente dentro da tua empresa, senão você não vai trazer pessoas que pensam como você, e nem vai pertencer à tua companhia. E outra coisa é a cultura. A cultura interna, tanto é da pessoa lá de baixo, que serve o café, até lá em cima, ela tem que pensar da mesma forma, de querer o bem da tua companhia, e principalmente todo mundo é vendedor. Ou seja, todo mundo quer que você cresça, todo mundo quer que você prospere. Então, sem conhecer a fundo a tua empresa, eu digo assim, quando eu vejo um empresário, eu digo, a empresa é reflexo de quem? Do empresário. Então, se o empresário não pensa assim, se ele fica centralizando, se ele é aquele cara que só ele decide, só ele manda, acabou. Sua empresa vai ter um limite. Quando você parou a empresa. Você entendeu? É isso. Kepler, se o mundo inteiro pudesse te ouvir agora, e fosse a sua última mensagem, todas as línguas, né, vão receber essa mensagem na tradução na língua deles, nativa. Qual a mensagem que tem no seu coração para todo mundo que está respirando hoje na Terra? Olha naquela câmera lá que está com a luz verde e manda o seu recado. Olha, todos nós precisamos estudar muito. E a gente precisa entender que a vida é educação continuada, lifelong learning. Continuar aprendendo o tempo todo. Eu acordo todo dia 5h30, 5 horas da manhã para estudar e escrever. Direto você está ali, eu vejo na live aí. Eu vejo, eu entro na live dele, mas por quê? Porque eu estou ali estudando, estou ali aprendendo e estou ali escrevendo. Mas eu tenho a mentalidade de aprendizado. Então, quando eu sento numa mesa, eu sento para aprender. Eu sento para aprender. Fala lá naquela câmera. Quando eu sento numa mesa, eu sento para aprender. Então, apesar disso, eu queria dar uma frase final, poderosa, que eu acredito que serve para qualquer lugar do mundo, que é assim, não adianta você ler 20 livros, 50 livros, ter a prateleira cheia de livros. Só a prática é que vai te mostrar como tudo funciona. Se você não for para a prática, se você não for lá e fizer, não vai funcionar, porque aquilo que muitas vezes está no livro, está na teoria, se você não aplicar, você não aprende. E se você não aprende, é difícil prosperar. Você precisa pôr em prática aquilo que você está vendo, está aprendendo, que você está anotando, que você está estudando, está vendo, está modelando. Então, o conselho que eu dou e a frase que eu uso é essa: só a prática é capaz de te mostrar como tudo realmente funciona. Muito bom. Uma salva de palmas para João Kepler. Brabão do investimento. Você é amado, irmão. Tamo junto. Obrigado. Vou tirar uma foto aqui, ó. Esse aqui é o livro que eu escolhi para o João Kepler, Matéria-Prima da Criação. Ative os princípios e quebre as regras. Tá aí, ó. Segura aí, meu chefão. Agora. Tá aqui, ó, o pai do equity. Uma gracinha ali naquela câmera e até a próxima. Escreve quem que você quer ver aqui. É nóis!